Bom dia, crianças! Então, hoje a gente vai falar sobre a Semana Santa, né? Amanhã já é domingo de Ramos, então já encerra a quaresma, né? Que foi o período que eu já expliquei para vocês, que é o período de preparação para a Páscoa. Então, esse período se encerra a partir de amanhã, que amanhã a gente celebra o domingo de Ramos. Aí lembrando, né? O que a gente fez nessa quaresma? Vocês lembram que eu falei para vocês que a época da quaresma era o momento da gente pensar nas nossas atitudes, né? Viver um momento de oração. Eu pedi várias vezes para vocês, né, ter esse momento de oração junto com a família, se arrepender dos pecados, pedir perdão a Deus e intensificar nas nossas orações pro demônio não vir atentar a nossa vida, né? Então, aí agora essa semana a gente começa o que a igreja fala que é a semana maior da Igreja Católica. Nós celebramos a Semana Maior. É o maior acontecimento da Igreja Católica, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Então a gente começa a celebrar a partir de amanhã, no domingo de Ramos. Vocês lembram que eu já falei para vocês o que aconteceu na vida de Jesus até chegar ao domingo de Ramos? Vamos só relembrar um pouquinho. Ele ficou os 40 dias, né, onde a gente relembra durante a quaresma, os 40 dias que ele passou no deserto, em oração, em jejum, em sofrimento. Então, depois que ele passou esse período, rezando, né, nessa quarentena, esses 40 dias, ele voltou para a cidade de Jerusalém. Enquanto ele estava lá em oração, os seus discípulos, né, os seus amigos, espalharam por todas as cidades, principalmente por Jerusalém, que Jesus era o rei dos judeus, era o Salvador, era o Messias esperado e anunciado por profetas de antigamente. E quando Jesus saiu, terminou a sua quarentena, né, seus 40 dias de oração, ele voltou para Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, ele foi recebido como um rei. As pessoas saudavam ele pela rua, com ramos verdes, colocavam os tapetes para ele passar pelo chão com o seu jumentinho, né? Ele entrou na cidade de Jerusalém montado em um jumentinho e sendo aclamado por toda a população. Rei, 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 Jesus é o nosso rei, né? As pessoas gritavam, Jesus é o rei dos judeus, é o nosso Salvador, é o Messias. E com essa atitude da população, dessa felicidade, essa alegria em receber Jesus, foi despertado nos chefes, né, da cidade, nos poderosos, um sentimento de inveja, né? Eles pensaram, quem é esse Jesus que está chegando agora e se proclamando rei, sendo que nós temos o nosso rei, o nosso imperador? Então, com isso, né, eles ficaram muito bravos, muito nervosos. O que eles fizeram? Foram procurar Jesus. Jesus foi procurado para ser preso. Eles queriam prender Jesus de qualquer forma. Então tá. Aí no domingo, é o domingo de Ramos que a gente vai celebrar amanhã. Aí passada toda essa semana, na quinta-feira, nós celebramos a Quinta-feira Santa, que é a quinta-feira onde Jesus institui a Eucaristia. Nesse dia, vocês já devem ter visto, ou se não viram, vão ter a oportunidade ainda de ver. Nas encenações da Semana Santa, a Santa Ceia de Jesus. O que ele faz? Ele montou uma mesa de ceia, né, farta com pão, né, que eles comiam muito na época, pão, vinho, e convidou os seus amigos, os discípulos, os 12 discípulos. E neste dia, na Quinta-feira Santa, Jesus ensinou aos seus discípulos como celebrar a missa. Ali foi celebrada a primeira missa.
e Jesus instituiu a Eucaristia. Tem um momento que ele está lá festejando com os amigos dele na ceia, em que ele levanta um pedaço de pão e mostra para os amigos dele como eles devem fazer. Ele levanta o pão e fala: tomai e comei, este é o meu corpo e meu corpo, fazer isso em memória de mim. Faz a mesma coisa com o cálice de vinho. Esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então, quando Jesus ensinou isso aos seus discípulos, ali ele instituiu que os seus discípulos seriam os padres de hoje. Então, aqueles amigos dele, né, os discípulos, saíram pelo mundo evangelizando, levando a palavra de Jesus pelo mundo. E celebrando a missa que Jesus ensinou, que é a mesma que a gente celebra hoje, a instituição da Eucaristia, do pão e do vinho, corpo e sangue de Jesus. Ele disse ali naquele momento que ali era o corpo dele, o pão era o corpo dele e o vinho era o sangue dele. Então a gente acredita que realmente, na hora da missa, o pão se transforma em corpo de Jesus e o vinho se transforma em sangue de Jesus. E nessa missa também, né, na Quinta-feira Santa, Jesus realizou o lava-pés. Ele lavou os pés dos seus discípulos, um por um. Pegou um jarro com água e uma bacia e uma toalha. Amarrou como se fosse um avental na sua cintura, que na Bíblia diz que ele cingiu os rins. Então ele amarrou na cintura um avental, se ajoelhou, se abaixou até os pés de cada um dos seus discípulos, lavou, enxugou e deu um beijo. E nesse gesto de Jesus, ele também nos passa um ensinamento muito, muito importante, que é de humildade e serviço. Jesus, sendo Deus, sendo Rei, Senhor, mostrou para cada um de nós, hoje, né, para todos naquela época, e para nós, que nós também devemos fazer como Ele, né? A vida de Jesus é para ser seguida como exemplo, e todos os gestos dele a gente tem que seguir também como exemplo. Então, nesse gesto dele se abaixar diante dos seus discípulos, lavar os seus pés, os pés de cada um deles e beijar, ele não está falando para a gente fazer a mesma coisa e gesto, né? Mas é um símbolo, né? Para a gente agir da mesma forma que ele, com humildade e com serviço. O serviço que ele pede é que a gente ame uns aos outros e ajude aos outros, né? Nesse dia também, ele nos ensinou o maior dos mandamentos, que é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, é a missa que ele passa todo o maior ensinamento da nossa vida. É na Quinta-feira Santa. Aí, depois da ceia, né, que Jesus celebrou lá com seus amigos, ele foi preso, traído por um dos discípulos, que é Judas Iscariotes. Traiu Jesus, entregou ele aos poderosos, né, que o prenderam, flagelaram, açoitaram, zombaram dele, colocaram nele uma coroa de espinhos, né? Então, na sexta-feira, depois que Jesus foi preso, ele foi açoitado. Então, na Sexta-feira Santa, a gente comemora a morte. Comemora não, a gente lembra, né? A morte de Jesus. Porque é na sexta-feira em que ele é morto, é crucificado. Então, na sexta-feira, na nossa Igreja Católica, é um dia de silêncio, é um dia de jejum. Na quinta-feira é um dia feliz, é um dia alegre, onde ele celebra a Eucaristia. Na sexta-feira já é um dia mais silencioso, né? Que a gente tem que silenciar o nosso coração. É um dia de oração, é um dia de jejum, é um dia que os adultos não podem comer carne, né? Então, os católicos, né? Nós não comemos carne, fazemos jejum de carne e de oração. E é um dia de silêncio, é um dia da gente pensar no sofrimento de Jesus, né? Tudo que ele passou por nós, por amor a cada um de nós. Que nesse dia, na Sexta-feira Santa, que ele morreu e foi crucificado na cruz, ele nos mostra o amor maior que ele sentiu por nós. Então é o momento da gente pensar muito nesse ato de Jesus, né? No que aconteceu na Sexta-feira Santa. Aí, depois da sexta-feira, né? Vem o sábado. Outra coisa, na sexta-feira é o único dia do ano que não se celebra uma missa.
A igreja não celebra a missa na Sexta-feira Santa. Celebra todos os dias do ano, menos na Sexta-feira Santa. Por quê? Porque a missa começa na quinta-feira com a instituição da Eucaristia. Aí na sexta tem Eucaristia também, tem uma celebração litúrgica. E a missa só termina no sábado à noite. Então na sexta-feira não tem missa, tá? Aí no sábado, que a gente chama de sábado de aleluia, né? Sábado santo, durante a parte da manhã Jesus ainda está morto, então a gente ainda continua no silêncio. Aí no finalzinho da tarde, a partir das 6 horas da tarde, começa as celebrações da vigília pascal, né? Que é do sábado santo, sábado de aleluia, que é a ressurreição de Jesus. Então, no sábado santo, que é o fim da missa que começou na quinta-feira, ela termina no sábado, onde tem a bênção do fogo novo na nossa igreja, tem a bênção do círio pascal, que é aquela vela enorme, vocês já viram, né? Aquela vela bem grande que fica lá no presbitério, na igreja. O padre fala lá que Jesus é o alfa e o ômega, que são as letras do alfabeto grego, mas explicando que Jesus é o começo e o fim, o princípio e o fim de tudo, né? Na nossa vida e na vida de todo mundo. Então aí no sábado santo é uma missa mais prolongada, mas é uma missa muito festiva, muito alegre, muito bonita, que a gente celebra, né, a ressurreição de Jesus. É uma noite gloriosa. Tem procissão, a gente sai em procissão pela rua. Agora não teremos, né, por causa da pandemia, mas em outros anos, né, e quando tudo isso passar, nós vamos ter a vigília, que tem a procissão pelas ruas do nosso bairro, uma missa muito alegre, muito festiva mesmo. E no domingo de Páscoa, nós celebramos a Páscoa, que quer dizer passagem da morte para a vida. Antigamente, no Antigo Testamento, muitos anos antes de Jesus vir à Terra, dele nascer, a Páscoa já era comemorada. Por quê? Teve um acontecimento que mais pra frente eu vou explicar mais detalhado para vocês, mas é só para explicar assim. O anjo do Senhor iria passar pela cidade e as pessoas que não tivessem o sangue do cordeiro na porta da casa deles ia saber quem não era o povo de Deus. Então aquele sangue marcado na porta era para demonstrar quem era o povo de Deus. Então o significado da palavra Páscoa é passagem, a passagem da morte para a vida. Então Jesus passou da morte, ressuscitou para a vida. Então no domingo a gente celebra o domingo de Páscoa, que é o domingo do Senhor. Então era isso que eu queria falar para vocês. Foi muito corrido, né? Falei rápido para não ficar um vídeo muito longo, porque senão vocês não vão conseguir ficar assistindo, né? Perde um pouco de paciência. É demorado para subir no YouTube. Mas esse foi o resumo da Semana Santa, que a gente começa a celebrar a partir de amanhã, tá bom? Então eu gostaria muito, né? Quero pedir de coração para vocês conversarem com a família de vocês, para vocês participarem da Semana Santa. Amanhã a missa ainda vai ser pela TV, pelas redes sociais. Assistam a missa, gente. Coloquem na frente da casa de vocês um ramo de folhagem verde bem bonita. O ano passado teve a procissão, né, do Santíssimo, passou em todos os bairros da nossa paróquia. Então a gente acredita que esse ano também vai ter. Então a gente coloca os ramos na porta de casa, espera, né, para ver se o Santíssimo for passar, a gente espera por ele, né, para ele passar na frente da nossa casa. E vamos esperar Jesus também, né, na nossa casa. E se Deus quiser, vai voltar ao normal, né? Essa semana teremos missa presencial com as restrições, né? Quem não puder ir, não vá, fique em casa, assista de casa. Pelo YouTube, Facebook, Instagram. Assista a missa de quinta-feira em casa, né? Convida a sua família para assistir junto com vocês. É uma missa muito bonita, né? A de quinta-feira, a ação litúrgica de sexta também, assistam, se puderem, assistem pela TV. No sábado também a missa do sábado santo, assistam. E a de domingo de Páscoa também, tá
bom? Eu quero do fundo do coração que vocês consigam celebrar essa Semana Santa com todo o amor, com todo respeito, né? Eu espero que vocês estejam aprendendo, né, alguma coisa, mesmo a gente assim de longe, sobre a Semana Santa, né? Sobre a importância da Semana Santa na vida de todos nós que somos cristãos. E lembrando que no próximo sábado, por ser o Sábado Santo, nós não teremos encontro de catequese, tá bom? Semana passada teve criança que não viu o recado que eu escrevi no grupo e estava me perguntando se ia ter encontro, né? Porque na sexta-feira foi dia de São José, então a gente emendou o feriado, né? Sexta e sábado a gente não teve encontro. E no próximo sábado a gente não vai ter por ser o Sábado Santo. Eu não vou colocar aviso no grupo dessa vez, hein? Só vai saber que não vai ter catequese no sábado quem assistiu o vídeo. Então, quem me mandar mensagem perguntando no sábado que vem se tem encontro, eu vou saber que não assistiu o nosso vídeo, nosso encontro, tá certo? Eu vou deixar umas atividades aqui também para vocês, no grupo para vocês fazerem, tá? Quero que façam com todo carinho. Quem não conseguir fazer, porque não consegue imprimir em papel, manda uma mensagem para mim que eu imprimo aqui na minha casa, posso levar para vocês, ou vocês vêm buscar, tá bom? Eu gostaria muito que vocês fizessem, que é para vocês memorizarem. Tem uma atividade escrita e um desenho para vocês pintarem, tá bom, gente? Então, agora a gente vai terminar o nosso encontro em oração, mensagem no WhatsApp, tá bom? Acompanhem junto comigo, todos vocês, e tenham todos uma santa semana abençoada. Que Deus derrame sobre a família de vocês todas as graças e todo o seu amor, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Mas continua aqui no grupo pra gente encerrar com a oração, tá bom? Tchau, crianças, fiquem com Deus. Até o próximo encontro.